Olá, é um prazer enorme estar com você novamente aqui no meu canal do YouTube. E nesse vídeo de hoje eu não vou falar sobre dimensionamento estrutural. Vou falar sobre custo de projeto. Quanto que custa um projeto estrutural hoje no Brasil? Muitos alunos, muitos ex-alunos me procuram e perguntam: professor, estou precisando cobrar aqui, recebi um projeto para fazer, quanto que eu cobro? E o que eu digo para eles é muito simples: olha, o custo de um projeto depende muito do seu tempo, o que você vai gastar para fazer esse projeto. Você pode fazer o projeto em um mês, eu, por exemplo, posso fazer o mesmo projeto em uma semana, então vai depender da pessoa que está fazendo o projeto. Você pode usar um software, por exemplo, que tem um custo X de assinatura. Tem que pegar esse preço do custo da assinatura e diluir isso no preço do final do seu projeto. Ah, vou gastar com terceirizados para desenhar para mim, para fazer revisão de projeto. Então isso interfere no preço do projeto. E tem um outro valor também que é pouco mensurável, que é a questão da experiência, Às vezes a pessoa tem mais experiência, tem muitos anos de mercado, aí essas pessoas, por exemplo, cobram um pouco mais caro. Já tem clientes fiéis, que trabalham muito tempo com ele. A pessoa mais jovem, está começando agora, então tem que cobrar um pouco mais barato para entrar no mercado. Então isso interfere demais no preço do projeto. No entanto, para ajudar a garotada que está entrando agora no mercado de engenharia de estruturas, o que eu fiz? Eu peguei o CUB, Sinduscom, de Minas Gerais, e peguei também a tabela de honorários do IMEC, do Instituto Mineiro de Engenharia Civil, porque eu sou aqui de Belo Horizonte, e calculei qual o custo do projeto estrutural hoje, com base nessas duas tabelas. São tabelas públicas, que nós temos aí no mercado. Qual é o custo do projeto estrutural? Qual o percentual do custo do projeto estrutural em uma obra com base no CUB do Sinduscom, ok? Compilei isso aí e fiz aqui um videozinho para mostrar para vocês, tá ok? Espero que você goste da aula. Vamos lá para o slide. Muito bem, como eu disse aí na introdução, eu utilizei como referência o CUB, custo unitário básico, que é calculado pelo Sinduscom. Para quem não sabe, o Sinduscom é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. No caso, eu usei aqui o de Minas Gerais, que eu sou de Belo Horizonte, eu usei o CUB aqui de BH. Bom, existe uma lei federal que regulamenta isso, ela que obriga os sindicatos da construção civil a fazerem esse levantamento mensal e publicarem isso. A Lei 4.591 de 64. E como é que o Sinduscom faz isso? Ele pega uma NBR, uma norma da ABNT, que é a 12.721, e com base nessa NBR ele vai lá e faz o cálculo do custo unitário, custo por metro quadrado de construção. Ele divide a edificação em tipos diferentes, comercial ou residencial, e também com relação ao padrão de qualidade, padrão baixo, padrão normal, padrão alto. Se é unifamiliar, se é popular, até 4 pavimentos, 8 pavimentos, aqui já é para fins sociais. Aqui, por exemplo, padrão alto com 16 pavimentos, tá vendo? Então são modelos padronizados que ele pega, e ali ele faz uma composição de custo, com base aqui em materiais, mão de obra, despesa administrativa, equipamentos, tá vendo? E consegue achar esse valor por metro quadrado. Se você trabalha com obras, e aqui, principalmente aqui na região de Belo Horizonte ou Minas Gerais, deve estar dizendo assim: olha, mas esse valor do CUB está um pouquinho baixo. O custo meu de obra aqui está um pouquinho mais alto que isso. Por que isso acontece? Porque o CUB, na verdade, ele não leva em consideração algumas coisas importantes. Dentre elas, a fundação, ou seja, no cálculo do CUB, não entra o custo de fundação. Por que, Ronilson? Porque varia muito, A fundação depende muito das características do solo. Por exemplo, preço de contenções também não entra. A urbanização também não entra. Vou fazer um condomínio, tem que colocar ali meio-fio, ruas, esse tipo de coisa, não vai entrar no preço do CUB. A parte de jardins, paisagismo, também não entra. Elevadores também não entra, que é muito caro também uma obra. Bombas, equipamentos como bombas de recalque, ar-condicionado, sistemas de ar-condicionado, piscina, também é uma coisa que interfere muito no preço de edificações de alto padrão. Energia solar muito utilizada hoje em dia,
também não entra. Custo de projeto, que eu não coloquei aqui. Os custos de projeto em si não entram no custo do CUB. Por exemplo, hoje está muito comum também em edificações de alto luxo, automação, sistemas de automação predial também não entram no preço do CUB. Então, entre outros, né? Então tem uma série de coisas que não entram no preço do CUB. E é por isso que o preço final é maior do que o valor que o CUB mostra. Então o CUB ele é só uma referência. Ele é um valor básico, utilizado como referência para a gente ter uma noção de quanto que está custando o metro quadrado construído em uma determinada região do Brasil. Ok? Então o que eu fiz? Para adequar um pouquinho o preço real ao preço do CUB, já que eu quero fazer aqui o cálculo do quanto custa o projeto de estruturas em relação ao preço total de uma obra, eu coloquei no preço do CUB aí 30% a mais. Eu sei que para alguns casos é bem mais do que 30%, e para outros casos pode ser até menos de 30%. Então eu coloquei 30% porque eu precisava de um valor médio, coloquei 30% e calculei o preço. Com base em quê? Com base nas áreas padronizadas do CUB. Então eu peguei essa área padrão do CUB e multipliquei pelo valor unitário, para achar qual que vai ser o preço total, né? Quanto que custa uma obra padrão do CUB hoje. Nós estamos em março de 2024, considerando o custo unitário na região metropolitana de Belo Horizonte. Encontrei esses valores aqui, ó, em milhões de reais, tanto para o padrão baixo, quanto médio, quanto alto. Para que eu fiz isso? Porque eu quero saber o seguinte: quanto que custa o meu projeto estrutural? Com base em que? No valor que eu tenho de referência, que eu vou usar aqui na videoaula de referência, que é o valor do IMEC, Instituto Mineiro de Engenharia Civil. Ele traz uma tabela de honorários e ele coloca aqui, por exemplo, para projetos estruturais, ó, R$30, tá vendo? Para obras até 400 metros quadrados e R$24 para obras acima de 400 metros quadrados. Observe que ele põe o mesmo valor tanto para projeto estrutural quanto de arquitetura. Mesmo valor. Essa é a referência que o IMEC traz para a gente, inclusive tabela do ano passado, né? Não foi atualizada ainda para esse ano. Estamos usando o mesmo preço do ano passado. O que eu fiz então? Eu peguei aqui a tabela do IMEC e multipliquei esse preço unitário, né, do projeto pela tabela padrão do CUB e achei quanto que custa o projeto. Dividi esse valor para encontrar o percentual, né? Dividi esse valor pelo custo total da obra calculada lá com base no CUB, com acréscimo de 30%. E eu encontrei esses percentuais aqui, ó. Olha que interessante. Observe que a média ficou abaixo de 1%, né? Aqui assim, ó. Custo médio do projeto estrutural com base no CUB, acrescido de 30%. É claro que no padrão baixo, ela ficou um pouco mais alta, né? O custo de projeto ficou um pouco mais alto, e vem caindo, né? No padrão médio ele vai caindo, e no padrão alto ele é um pouquinho menor. E isso faz sentido, né? Porque à medida que a obra vai aumentando de custo, o preço do projeto, que no caso do meu modelo de cálculo aqui, ele é padronizado, ele é fixo, ele vai diminuindo. Ah, Ronilson, mas e a complexidade da obra pode mexer nesse preço? Tudo bem, não estamos discutindo aqui particularidades. Estou tentando achar aqui um valor de referência para você que está iniciando agora na área de projeto estrutural, né? Ter ali um valor de referência para você cobrar o seu produto. Ok? Mas isso é interessante ver aqui, ó, que ficou tudo abaixo de 1%. Tem um aqui que ficou acima de 1%, que é o PIS, né? Que é o projeto para fins sociais. É porque realmente a obra é muito barata. Então o projeto ficou mais alto. Foi uma distorção que aconteceu aqui no cálculo. E pegando um outro slide, que é esse aqui, ó, em que eu relaciono aqui o percentual do custo com a área padrão do CUB, a gente consegue observar aqui, ó, várias faixas. Ó. Observe que nessa faixa aqui, ó, do padrão baixo, o custo médio de projeto ficou em 1%, projeto estrutural, né? 1%. Nessa faixa que é o padrão normal, né, que eu chamei aqui de médio, ficou abaixo de 1%, 0,83%. E nessa faixa aqui do padrão alto ficou aproximadamente 0,69%.
Observe que esse último slide aqui, ele pode servir de referência para você fazer o seu preço. Está na dúvida? Ah, que tipo de projeto que é? É um projeto de alto padrão. Qual que é a área? Não, em torno de 6 mil metros quadrados. Então, posso cobrar, por exemplo, 0,7% aqui do valor. Ah, Ronald, pode trabalhar com a média global? Se a gente pegar a média global aqui, ó, deu em torno de 0,85%, tá vendo? E é inclusive interessante nesse 0,85, porque se você pegar a literatura de orçamento, né, os autores falam muito que o projeto custa em torno de 3% do valor da obra. E está batendo, né? Se você pegar aqui, ó, o projeto estrutural, né, é um dos mais caros da obra. Então está em torno de 0,8%. Somar com o projeto da arquitetura, com os complementares de elétrica, de hidráulica e tal, vai gerar em torno de 3% no final aí do preço da obra. Ok? Então é uma boa referência sim. Então é isso. É um videozinho rápido que eu queria passar para vocês. Muitos alunos me perguntam sobre isso. Né? Espero que você tenha gostado, que seja útil na sua vida profissional. E se você calcula de forma diferente, quiser deixar nos comentários aí para a gente poder discutir, é uma boa ideia. Eu te aguardo numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá.